Boa tarde, meu nome é Gustavo Figueiredo Pires e junto do meu colega Matheus Lima, nós vamos fazer a apresentação da prática 7 do Laboratório de Eletromagnetismo. Podemos dizer que existem duas leis fundamentais que governam os campos magnetostáticos. E uma das que a gente vai ver hoje é a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart, ela estabelece que a intensidade do campo magnético diferencial ela é diretamente proporcional ao produto da corrente, que é o IDL. Ela é também diretamente proporcional ao seno de alfa, que é o seno entre o elemento e a linha que une o ponto ao elemento. E ela é também inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nessa prática, a gente vai utilizar de indutores para medição de campo eletromagnético e mostrar que a indutância magnética é um fenômeno causado pelo campo magnético e que gera corrente elétrica. Antes de se aprofundar mais na prática, eu gostaria primeiro de apresentar o nosso elemento principal dela, né? Que é o elemento que a gente vai utilizar para realizar a prática. São os indutores. Os indutores também são conhecidos como bobinas ou solenoides. Ele é um dispositivo elétrico passivo e ele é capaz de armazenar energia em forma de um campo magnético quando uma corrente alternada passa por ele. Esse componente ele é muito utilizado em circuitos elétricos e eletrônicos, visto que os indutores são um dispositivo que impedem variações bruscas de corrente. Eles são utilizados para a confecção de transformadores e filtros de frequência. Acho que a aplicação mais comum dele é a aplicação nos trafos, né? No trafo normal, no TC também. Ele é nos motores, né? Motores elétricos. O indutor ele é amplamente utilizado. Os indutores são geralmente construídos como uma bobina de um material condutor, como o cobre. Eles são enrolamentos, né, de fios de cobre. Os indutores eles têm formas construtivas e os principais eles têm diferentes formas construtivas. E as principais são ferro, ferrite, núcleo de ar e o toroidal e o laminado. Agora, já falando um pouco da parte prática, o aparelho que a gente usou para fazer as medições, foi um Tesla Metro. Ele serve para medição de densidade de fluxo em campos magnéticos uniforme. A gente teve que fazer umas medidas também da distância do centro da bobina, essas coisas, e para isso a gente usou uma régua também. Agora vai seguir um vídeo das nossas medições, das medições realizadas, e depois uma tabela, né, com os valores medidos. Para o cálculo do campo magnético, utilizamos. Bem, para a parte prática, usaremos três bobinas. Duas delas feitas internamente no Cefet e outra não. Os dados dessas bobinas, utilizados para fazer o levantamento do campo e também da indutância, estão dados como demonstrados no slide. Para o cálculo do campo magnético, utilizamos duas fórmulas, sendo B a densidade de fluxo magnético e H a intensidade do fluxo magnético. Importante dizer que para o número de espiras, o cálculo da intensidade do campo magnético aumenta proporcionalmente, por isso multiplicamos por N. No caso da bobina solenoide, não foi feito o cálculo do campo magnético, pois como não seria possível fazer a medição do campo magnético da válvula solenoide, e como não conseguiríamos calcular, definir e medir a altura em que o instrumento se encontrava, não foi feito o cálculo do campo magnético para a bobina solenoide. Para a bobina WPT, o valor calculado obtido foi de 51,32 microteslas e o valor medido foi de 60,3 microteslas. Isso pode ter alguns fatores, o maior considerado o erro na medição na questão da distância entre o instrumento de medição e a bobina em si. Isso porque, como não tínhamos uma superfície de apoio, algo de referência, a medida pode estar provavelmente bem certa, dessa forma atrapalhando
no valor medido. Agora, já falando um pouco da parte prática, o aparelho que a gente usou para medir, para fazer as medições, foi um Tesla Metro. Ele serve para medição de densidade de fluxo em campos magnéticos uniforme. A gente teve que fazer umas medidas também da distância do centro da bobina, essas coisas, e para isso a gente usou uma régua também. Agora vai seguir um vídeo das nossas medições, das medições realizadas, e depois uma tabela, né, com os valores medidos. Tá no Y. Olha, chega mais perto da cá, ó. A linha já vai curvando. Já vai ter mais X. Mas vai ter mais X e Z no caso de vocês e menos Y. Isso aqui, Vou jogar para Gauss aqui. ok? Então, O Y sempre vai ser maior mesmo. tá? Meninos, vocês entenderam? Para a bobina do laboratório, o valor calculado foi de 95,89 microteslas e o valor medido foi de 105 microteslas. Para o cálculo da indutância, existem duas fórmulas, sendo estas a fórmula para o solenoide, onde o comprimento da bobina é bem maior do que o seu raio, e a fórmula de Nagoaka, que o raio é bem maior que o tamanho da bobina, o comprimento da bobina. Para a bobina WPT e para a bobina solenoide, é bem claro qual utilizaríamos. Porém, para o do laboratório, que seria o meio termo entre essas duas, utilizamos o cálculo das duas formas para conseguir visualizar qual seria o melhor caso e também podemos comparar com o valor medido. Para a bobina WTP, o valor calculado da indutância era de 20,59 mA e o valor medido foi de 19,88 mA. Para o indutor do laboratório, o valor calculado utilizando a fórmula de Nagoaka, foi de 265,82 mA e utilizando a fórmula de solenoide, 268,17 mA. Porém, nenhum dos dois valores se aproximou ao valor medido, que foi de 187,61 mA. E isso imaginamos e temos como opinião de que esse erro relativamente grande é dado, primeiro, pela forma de construção da bobina, que provavelmente não foi feita de forma homogênea, tendo alguns erros em sua construção. Segundo, pelo fato da estabilidade da frequência utilizada no instrumento. Porém, é interessante perceber que o valor calculado pela solenoide e utilizando a fórmula de Nagoaka é bem próximo. Para a bobina solenoide, o valor que calculamos foi de 317,96 microhenries e o valor medido foi de 328 microhenries. Não temos uma foto para ilustrar, porém o valor ficou bem próximo do calculado. Nessa prática foi interessante observar e medir os campos magnéticos e também utilizar o teslâmetro, porque eu pessoalmente não conhecia sobre esse tipo de instrumento, e é interessante podermos medir e verificar a lei de Biot-Savart, e é interessante perceber como a posição do instrumento em relação à bobina modifica tanto. Isso é uma coisa que a lei de Biot-Savart já levanta em sua fórmula. É bem interessante observar como os campos magnéticos eles atuam e como eles se comportam no meio. E também algo interessantíssimo de perceber é a questão da indutância, que ela se mantém bem próxima dos valores calculados, principalmente a questão da fórmula de Nagoaka e a fórmula da válvula solenoide. É interessantíssimo perceber como, principalmente para a bobina utilizada no laboratório de circuitos, como ela pode pegar tanto uma aproximação quanto outra e não fará diferença.